hexa de sorriso novo com a Oral Sim Implantes. A clínica mais indicada do Brasil. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 29 de novembro. Hoje daremos destaque ao câncer. De acordo com o INCA, até 2025, 704 mil casos de câncer vão ser diagnosticados por ano no Brasil. O índice de preços ao produtor recua 0,85% no mês de outubro. E termina nesta terça-feira, o prazo para os mesários justificarem a ausência no segundo turno das eleições. Além disso, o índice de confiança do comércio caiu no mês de novembro. E Petrópolis pode perder a marca do Natal Imperial. O nome está sendo analisado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Notícia e informação na luta contra o câncer e na procura por uma melhor qualidade de vida. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Vamos começar mais uma edição do Correio Petropolitano Debate e hoje com a nossa entrevista. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 704 mil novos casos vão ser diagnosticados por ano no Brasil. Nós vamos conversar com a tecnologista do INCA, Marcele Santos, que vai participar de maneira virtual aqui do nosso programa. Marcele, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao Correio Petropolitano Debate. E a primeira pergunta que eu faço, como que foi feita essa estimativa, essa análise? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Essa análise ela é feita a cada 3 anos. Nós utilizamos as informações de incidência de câncer, do número de casos novos de câncer, que a gente tem através dos registros de câncer de base populacional, que hoje estão espalhados em 33 municípios do Brasil. A gente tem um em cada capital, um em cada estado do Brasil. Sim. E nós utilizamos essas informações e as informações sobre mortalidade para fazer, através de uma metodologia já testada internacionalmente, a gente avalia a relação entre a incidência e a mortalidade e a gente projeta o número de casos através também, da estimativa populacional. A gente pega essa relação, explicando muito sucintamente, e a gente projeta na população. E aí a gente consegue ter uma ideia, uma análise de quantos casos haverão para o próximo triênio. Entendi. E, Marcele, é um dado muito preocupante, 704 mil casos aí, diagnósticos positivos de câncer, é algo muito preocupante. Nesse quesito, eu pergunto para você, existe, por exemplo, uma incidência de algum tipo de câncer específico? E pergunto, há outros tipos de cânceres também que são analisados durante esse período? Nós analisamos 21 tipos de câncer diferentes, fizemos uma projeção para 21 tipos de câncer diferentes. A questão assim, pode parecer contraditório, mas quando a gente tem uma população que sobrevive para ter câncer, é porque isso é uma evidência
de que nós estamos evoluindo, porque a gente não... As doenças infecciosas, né? As mortes por doenças infecciosas, que eram muito preocupantes na década de 70, as mortes por doenças cardiovasculares, essas questões todas estão reduzindo. Então, quando a gente tem uma população em que o câncer figura entre os principais tipos, né, de doença e de morte, é sinal de que nós temos uma população que o país está se desenvolvendo e a população está envelhecendo, porque o câncer acomete especialmente, né, as pessoas mais velhas. Existem alguns tipos que são preocupantes e que não deveriam ocorrer, que acometem pessoas mais jovens, como, por exemplo, o câncer de colo do útero, o câncer do fígado, né? Esses atingem as pessoas, o câncer de estômago atinge as pessoas em idade precoce. Então, existem vários desafios, porque o câncer não é uma doença, mas essa doença se subdivide em 99 subtipos. Alguns muito comuns, muito mais frequentes, né, na melhor idade. Então, a gente tem os cânceres de próstata, os cânceres de mama, os cânceres de intestino como os principais tipos no Brasil. Esses tipos de câncer, eles estão alinhados, né? Eles são observados nos países mais desenvolvidos e são atribuídos justamente ao envelhecimento, à urbanização, né? Os nossos hábitos, nosso comportamento, na medida que a gente tem, né, atitudes mais urbanas, levam ao sedentarismo, à má alimentação, a todo um conjunto de questões que pode estar associado à ocorrência desses tipos de câncer. Perfeito. Foi até, inclusive, que eu até comentei no destaque ali, né, no combate ao câncer e por uma melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que a má alimentação, a falta de exercícios físicos, isso ao longo dos anos pode, né, acometer, infelizmente, algum tumor, enfim, e se tornar algo irreversível. Mas a gente lembra também, né, Marcele, da importância de realizar o diagnóstico preventivo, de visitar o seu médico regularmente. Estamos, né, agora chegando praticamente ao fim de novembro, mas novembro é voltado, né, para a saúde do homem, e a gente lembra aqui que o câncer de próstata é o principal entre os tipos, né, que acometem os homens, ou seja, traz também um reflexo de que a população ela deve ter um olhar mais atento para a sua saúde, justamente para evitar todos esses tipos de câncer que podem aparecer, né? Existem ações, né, que a gente chama de atenção primária, né, que são questões que a gente pode tomar cuidado para a gente evitar, né? Por exemplo, o tabagismo. Na medida que a gente não fuma ou a gente para de fumar, a gente está praticamente excluindo o risco da gente ter câncer de pulmão, além de câncer de boca, esôfago, colo do útero, mama, todos estão, de alguma forma, associados a essa questão do tabagismo. Na medida que a gente escolhe ter hábitos saudáveis de vida, ou seja, pratica atividade física, tem uma alimentação melhor, né, com legumes, verduras, menos carne vermelha, a gente tem uma alimentação mais equilibrada e a gente combate, né, o sedentarismo, a gente faz atividade física, a atividade mental, né, trabalhar também a saúde mental é importante, então se a gente pode meditar, a gente medita, né? Por quê? Porque tudo isso, todo esse conjunto de coisas faz com que a gente tenha um corpo e uma mente mais saudável. Então a gente tem atitudes protetoras com relação à questão da ocorrência de câncer. A outra medida é uma medida que a gente fala de detecção precoce. É fundamental que a gente visite regularmente ao médico, ao menos uma vez por ano, ainda mais na medida que a gente vai, né, fazendo mais aniversários. É importante que a gente visite frequentemente nosso médico para a gente avaliar como está o nosso organismo, né? Fazer exames que a gente chama de preventivos, que podem detectar o câncer, por exemplo, alguma outra doença, de modo mais precoce. E com isso, é óbvio, né? Se a gente detecta o câncer no início, a chance, a probabilidade de que a gente consiga
mitigar a doença, que a gente consiga ficar curado da doença, é muito maior. Então, todo esse conjunto de coisas. E a gente sabe que os homens, a gente chama atenção para o Novembro Azul especialmente por isso, que é um momento de que o homem pense que ele precisa cuidar dele. As mulheres têm mais câncer, um pouquinho mais de câncer. A frequência de câncer entre mulheres, no número de casos novos, sim, ela é maior. Mas os homens morrem mais de câncer, porque tem cânceres mais letais e porque também esse cuidado, né, essa preocupação mais frequente, né, de visitar ao médico, de cuidar da sua saúde, ela é menos presente nos homens, ainda que essas questões, essas condições estejam mudando. Perfeito. Marcele, pergunto para você, em relação a esse estudo ainda, o câncer de mama e o câncer de próstata ainda são os mais incidentes, de acordo com esse levantamento? São os mais incidentes. O câncer de mama é o mais incidente no Brasil. Ele supera próstata, supera todo um pouquinho só, mas supera, né? Ele é o mais incidente no Brasil. E é bem alinhado com o que a gente observa no mundo também. O câncer de mama feminina é o mais incidente no mundo. Então, a gente sabe, né, que a gente tem um desafio, né, especialmente com relação às mulheres, porque o maior fator de risco do câncer de mama é o envelhecimento. Então, sim, todas nós temos que buscar sempre, né, fazer os exames, fazer a mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, justamente para que a gente seja capaz de captar esse câncer no início, né? A gente sabe que a mortalidade, a gente começa a ver que a mortalidade por câncer de mama, ela tem tido um leve decréscimo no Brasil. Então, isso é sinal, né? É uma das evidências que a gente, ainda que seja o mais incidente, a gente está conseguindo também captar ele de uma forma mais precoce, de modo que a gente consiga fazer as medidas necessárias para o seu tratamento. Sim, e Marcele, você comentou algo que eu achei importante, até sobre questões de relação de urbanização das cidades. Existe alguma região específica em que há uma concentração maior desse diagnóstico positivo para o câncer? A gente sabe que a região sudeste, como ela é mais populosa, e também, né, as regiões sul e sudeste, elas têm uma maior expectativa de vida. E como a região sudeste também é a mais populosa, o que acaba é que a gente tem uma grande concentração de casos de câncer, né? Ela é mais populosa, a expectativa de vida é maior, a proporção de pessoas acima de 50 anos nessas duas regiões é maior, então 70% dos casos de câncer se concentram nessas duas regiões. Ou seja, é um número bem alto, né? Se a gente for avaliar assim, todo o cenário, 70% dos casos nessas duas regiões, um ponto importante. Pergunto para você, Marcele, de que maneira, então, a população, de modo geral, e, lógico, em parceria com os órgãos públicos, com os órgãos, né, com as entidades de saúde, que maneiras, que estratégias podem ser adotadas para, de alguma forma, trazer essa conscientização sobre o câncer, da importância de visitar o médico regularmente, porque eu acho que o principal combate em relação ao câncer é saber que ele existe e de que maneira tratar, né? Exatamente. Isso que vocês estão fazendo é um grande serviço à população, porque a gente faz a estimativa justamente para que as pessoas tenham um retrato. Ela serve tanto para a população em geral quanto para os gestores. Então, o que a gente quer é que os gestores utilizem, né, e como já o fazem, né, utilizem a estimativa como um painel, um perfil da sua área geográfica, da sua região, do seu estado, de modo que ele possa organizar os serviços de saúde de acordo com esses tipos de câncer mais incidentes. A gente sabe que a gente tem uma rede estruturada de hospitais especializados distribuídos pelo Brasil para o atendimento especializado, mas a gente tem que traçar toda a linha de cuidado, desde a atenção primária, com ações que promovam atividade física, que promovam
melhor alimentação, que combatam o tabagismo, da mesma medida como a gente organizar nossa rede de saúde, de modo que a gente tenha uma oferta de serviços diagnósticos para a detecção do câncer e que esse diagnóstico ele saia, né, em tempo oportuno, de modo que todo o trâmite, né, desde o diagnóstico ao encaminhamento para uma unidade especializada, se for o caso, ele não se prolongue. Marcele, pergunto para você, nesse levantamento que foi realizado, foi publicado inclusive há pouco tempo, 2 tipos de cânceres foram incluídos, o de pâncreas e o de fígado, né? Seriam 2 a mais do que o último estudo que foi feito. Pergunto para você, a inclusão desses 2 tipos de câncer, né, nessas 2 regiões, nesses 2 órgãos, impacta por conta de aumento de casos, talvez, desses 2 tipos? Na verdade, era uma demanda já das sociedades que a gente incluísse essa análise. E é importante, por exemplo, na região norte, por conta da hepatite B, por conta da falta de vacinação, a gente monitorar, né, como que está a estimativa desses 2 tipos de câncer. E também na região sul, né, que a gente vê que tem ocorrido, né, com maior frequência a questão dos cânceres, dos tumores de pâncreas. Então, é importante que a gente monitore. E aí a gente teve essa demanda, essa solicitação, e nós incluímos na nossa análise esses 2 tipos de câncer. Marcele, qual é a importância de realizar um estudo como esse, por exemplo? Você comentou bem sobre a questão de mapear esses casos, mas até mesmo para a gente realizar ações e políticas públicas voltadas, né, no combate ao câncer. E aí, quando você tem esse mapeamento, você consegue adotar essas medidas com muito mais assertividade do que caso ele não houvesse, né? Exatamente. A nossa proposta, desde que nós fazemos estimativa, desde 1995, é justamente mostrar, né, um retrato de como que está o perfil epidemiológico do câncer, por estados, por regiões, para o Brasil, de modo que os gestores possam se organizar, planejar, né? Na verdade, reduzir esforços e custos no sentido de ter, né, conhecer qual é o perfil epidemiológico do seu estado, do seu município, de modo que ele consiga organizar e planejar, né, a linha de cuidado, as ações e serviços de saúde, segundo aquele perfil traçado, né? Então, a gente consegue fazer isso quando a gente apresenta as estimativas. Inclusive, o planejamento, a decisão de implantar hospitais, o planejamento dos hospitais especializados distribuídos ao longo do Brasil, é baseado justamente na estimativa, que é esse retrato, esse panorama, esse perfil epidemiológico do câncer no Brasil. Perfeito, Marcele. Inclusive, nesses dados que foram divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, apontam que o tumor mais maligno no Brasil, mais incidente, é o de pele. Eu pergunto para você, Marcele, de fato é isso mesmo? E o porquê? É pela falta, de fato, da população de não usar o protetor solar no dia a dia? Isso é um ponto importante nesse caso? O câncer de pele, a gente está num país que tem um litoral enorme, né? A gente tem várias pessoas também que trabalham expostas ao sol, né? Então, ele é o mais incidente. Na verdade, ele é o mais incidente praticamente no mundo todo. O câncer de pele não melanoma, que é um tumor menos agressivo, no sentido que dificilmente dá metástase, mas ele precisa ser monitorado porque ele pode dar feridas, pode causar mutilações, né? Dependendo da extensão, ele pode causar mutilações. Então, precisa estar sob o nosso radar. E, na verdade, assim, é a questão de evitar a exposição ao sol. O protetor solar, a gente não tem ainda estudos suficientes que digam que realmente ele evita o câncer de pele, mas é importante usar, tá? Mas principalmente a questão de, ou quando você vai se expor ao sol, usar chapéu, usar uma roupa de manga comprida, ou não se expor ao sol de forma recreativa nesses horários mais de pico, né? Nos horários
que a exposição à radiação solar é mais frequente, que é a partir das 9 horas até as 5 horas da tarde. Então, é importante que a gente se proteja. Quando você for sair, que você coloque o chapéu, e especialmente aqueles profissionais que trabalham expostos, como as pessoas que trabalham na limpeza das ruas, as pessoas que trabalham, né, com obras, com instalações, né, com instalações elétricas ou de telefone, ou as próprias pessoas que trabalham com segurança, elas têm que tomar medidas, né, de modo que se protejam da exposição, porque, por natureza da sua própria profissão, estão mais expostas ao sol. Perfeito. Marcele, para a gente até poder finalizar a nossa entrevista aqui, pergunto para você, nesse caso, então, independentemente do tipo de câncer, uma melhor qualidade na alimentação, a prática de atividades físicas e, é claro, a educação, a informação, levar esses dados, mostrar os riscos, são peças fundamentais no combate ao câncer, né? Sim, e também, né, acrescentando a isso que você está dizendo, a questão mesmo de visitar frequentemente, né, Exato. o médico, se preocupar com a sua saúde, e o estresse também, o estresse é um fator importante, então se a gente puder também trabalhar a nossa saúde mental, isso é um componente muito importante, né? Corpo e mente saudáveis fazem com que a gente se proteja, né, das doenças. Marcele, algum outro ponto importante que talvez a gente não tenha comentado, que você queira passar aqui, ou talvez uma recomendação final para quem nos acompanha? Eu só quero destacar que a informação é importante e não tenha medo, né? Não tenha medo. Na verdade, o mais importante é a gente entender que o câncer não é mais uma sentença de morte. A gente já evoluiu muito, os estudos, as pesquisas, tudo evoluiu. Então, a primeira coisa faça seus exames e não tenha medo de um diagnóstico positivo de câncer, né? A gente hoje tem estratégias, a gente tem um arcabouço de medicação e de tecnologias prontos para ajudar você a enfrentar essa doença. E quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor é. Então, não tenha medo, tenha uma vida saudável, não tenha medo do diagnóstico e se informe. A informação é a nossa melhor ferramenta para a gente tratar a questão do câncer. Perfeito. Marcele, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate, pelos esclarecimentos. Quem sabe a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço, foi um prazer. Para você que está nos acompanhando, essa foi Marcele Santos, ela que inclusive é tecnologista do Instituto Nacional do Câncer, falou para a gente sobre essas questões. Lembra você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas. Em nosso YouTube, TVC 16, você confere toda a nossa programação ao vivo, além de rever aquele programa que você perdeu. Além disso, temos o nosso site, tvc16.com. Por lá você também confere a nossa programação ao vivo e consegue, lógico, acompanhar tudo que é informação sobre Petrópolis e a nossa área de cobertura. Vale lembrar que estamos em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Patiroféries, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Vale lembrar que temos o nosso jornal Correio Petropolitano já nas bancas. Se você ainda não adquiriu o seu, corra até uma banca próximo de você. Além disso, na nossa região sul-fluminense, estamos chegando aí também. Nas bancas já está disponível o nosso Correio Sul-Fluminense. Vá até uma banca próxima à sua residência e fique bem informado sobre tudo o que acontece na sua área de cobertura, no seu município e, claro, no estado e no país. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco e, é claro, eu conto com a sua presença para trazer aqui os destaques do que também já foi comentado aqui no nosso Correio Petropolitano. A gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor
que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo. Esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão! pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu, É problema meu. É um problema meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 meu, Meu. meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta nesta terça-feira. Conversamos agora há pouco com Marcele Santos, ela que é tecnologista do Instituto Nacional do Câncer, e abordamos esse tema tão importante aqui no nosso programa de hoje.
Então vamos agora às notícias, né, o nosso noticiário tradicional aqui do Correio Petropolitano Debate. E a gente começa falando, porque termina hoje, o prazo para os mesários justificarem a ausência no segundo turno das eleições. As justificativas podem ser entregues no cartório eleitoral do município. Termina hoje, 29, o prazo para os mesários que não compareceram no segundo turno das eleições 2022, em 30 de outubro, apresentarem a justificativa pela ausência. O prazo para justificar é de 30 dias após o pleito, sendo cada turno considerado uma eleição diferente. As justificativas podem ser entregues nos cartórios eleitorais. O requerimento deve ser destinado ao juiz da zona eleitoral, a qual o mesário está vinculado, com a comprovação do fato que levou à ausência. A multa para o mesário que não apresentar a justificativa varia de meio a um salário mínimo. Se o faltoso for servidor público, incluindo de autarquias, a penalidade será de suspensão de até 15 dias de trabalho. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as penas previstas serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixou de funcionar por culpa dos ausentes. Será também aplicada em dobro a pena ao membro da mesa que abandonou os trabalhos durante a votação, sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Então tem que ficar atento aí a esse prazo, encerra hoje, viu? Nesta terça-feira também é o último dia para os candidatos dos partidos políticos, federações e coligações removerem as propagandas relativas ao segundo turno das eleições. Além da remoção, eles devem restaurar o bem em que as propagandas foram afixadas, se for o caso. Na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, 60 dias após o primeiro turno, é o prazo final para o eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições e justificar a sua ausência. A justificativa pode ser feita em qualquer cartório eleitoral ou pelos serviços digitais da Justiça Eleitoral. Já no próximo dia 15 de dezembro, e é o último dia para a publicação da decisão eleitoral sobre as contas dos candidatos eleitos. Nesse caso, deve ser observado prazo de até 3 dias antes da data da diplomação. Assunto importantíssimo. Você que está em casa aí, que votou ou deixou de votar, tem que justificar a sua ausência para não ter complicações depois com a Justiça Eleitoral. Inclusive, o próprio passaporte pode ficar retido por conta disso. Então, é necessário aí ter essa atenção em relação aos prazos, fazer ali a sua justificativa. Inclusive, é possível fazer essa justificativa pelo próprio e-título, aquele aplicativo que você instala gratuitamente, está disponível tanto para Android quanto para iOS. Você consegue fazer pelo seu telefone, você nem precisa ir num cartório. Então, fica aqui a nossa recomendação. E claro, para os mesários que faltaram aí o segundo turno das eleições, tem até essa terça-feira para comprovar a sua ausência, muito importante, então não esquecer desse prazo. Agora a gente traz uma outra notícia, de alguma forma que impacta muito o Petropolitano. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, está analisando, veja só, um pedido de registro de marca do nome Natal Imperial. A surpresa é que o pedido não foi feito pela Prefeitura de Petrópolis. E em caso de domínio de outro proprietário, o município precisará pagar direitos de uso para utilizar o nome. Em setembro desse ano, a Prefeitura perdeu os direitos de uso do nome da Barra Ruinfest para o Clube 29 de Junho até 2032. Foram inúmeras disputas administrativas entre a Prefeitura, o clube, mas por falta de documentos que comprovem que a Prefeitura era a proprietária da festa, o município acabou levando a pior. Agora, mais uma vez, espera-se que o município brigue pelo nome de outra festa tão tradicional. Os direitos de uso, mais conhecidos como royalties, são uma taxa paga pelo direito de usar, explorar e comercializar um bem físico, como um produto ou espaço. Também pode ser utilizado para uma marca, um processo, uma música ou até mesmo uma tecnologia. No dia 16 de novembro, o pedido entrou em fase de prazo de apresentação da oposição. O que isso significa? Vamos lá. É que o processo está num período em que algum reclamante pode entrar com um pedido de contestação a respeito da petição
do registro da marca Natal Imperial. Ou seja, triste para a nossa cidade, né? A gente acabou de ter, inclusive, a coletiva de imprensa, né, na semana passada, sobre o Natal Imperial, sobre a abertura do Natal Imperial, que vai acontecer agora, né, entre os dias 30 de novembro e 8 de janeiro, e você pode perder a marca tão tradicional, falar, é só botar outra, não é assim que funciona. Como que a característica do evento fica na cidade, já realizada há tantos anos, voltou, né, com uma veemência maior no ano passado, após a situação da pandemia, e agora a cidade pode perder aí mais um dos nomes em relação ao Natal Imperial. Nome, inclusive, é imperial, né? Cidade imperial já é característica da cidade, esse nome. E aí tem que pagar royalties em relação à utilização do nome. Eu não entendo, de fato, como que funciona essa questão da prefeitura deixar que isso aconteça. A gente sabe que, por exemplo, em Teresópolis tem o Natal das Luzes, enfim. E aí fica difícil, de fato, saber como que a prefeitura vai lidar com essa situação. A gente só, lógico, não espera que, mais uma vez, Petrópolis perca aí um dos seus grandes marcos, que é, por exemplo, o Natal Imperial, evento que traz muito recurso para a cidade, né, tanto para o setor de hotelaria, de restaurantes, movimenta o comércio, enfim, triste acompanhar esse cenário. E já que a gente falou sobre essa questão de índices e tudo mais, o índice de preços ao produtor recuou 0,85% no mês de novembro. O analista do estudo, Murilo Lemos Alvim, ele comentou sobre esses dados que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na passagem de setembro para outubro, o IPP voltou a apresentar uma nova queda, dessa vez de 0,85%, alcançando dessa forma o terceiro mês consecutivo com resultados negativos na comparação com o mês anterior. Mas apesar das quedas observadas entre agosto e outubro, o IPP ainda acumula em 2022 uma alta de 5,04%. Esse resultado, porém, está distante do observado no mesmo período do ano passado, onde o IPP acumulou uma variação de 26,69% nos 10 primeiros meses do ano. O indicador acumulado em 12 meses também vem apresentando uma desaceleração e chegou a 6,50% em outubro, menor resultado nesse tipo de comparação desde junho de 2020, quando havia sido de 6,38%. Dos 24 setores analisados na pesquisa, 12 apresentaram alta e outros 12 apresentaram queda em outubro. Mas assim como ocorreu nos 2 meses anteriores, os setores industriais que mais influenciaram o resultado mensal apresentaram resultados negativos e ajudam a explicar o porquê da nova queda no IPP. O destaque desse mês vai para o setor químico, que apresentou a maior influência e a maior variação no mês, com uma queda de 4,58%, justificada pelos menores preços dos fertilizantes, produto que está com uma oferta crescente, mas que não vem sendo acompanhada pela demanda interna, e dos produtos químicos orgânicos, em especial o benzeno e o propeno não saturado. Se destacam também as indústrias extrativas, com uma queda de 3,44%, puxada pelos minérios de ferro, acompanhando a cotação do produto no mercado internacional, e pelo gás natural. Temos também o setor de refinos de petróleo e biocombustíveis, que apesar da alta nos preços do álcool no mês, os menores preços do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo e da gasolina ajudam a explicar a queda de 1,40% da atividade. E o setor alimentício, com os preços 0,41% mais baixos que o mês passado, influenciados principalmente pela nova redução no grupo de laticínios e pela queda nos preços de produtos como as carnes de aves e o óleo de soja. Por fim, fazendo uma rápida análise em relação às grandes categorias econômicas, percebemos que em outubro a queda ficou concentrada nos bens intermediários, que caíram 1,66% em relação ao mês anterior. As outras duas categorias pesquisadas apresentaram, em média, alta de preços, os bens de capital variando 0,78% e os bens de consumo com aumento de 0,19% no mês. Tá, foram então explicados aí o porquê desse recuo, quais locais, né, quais categorias, na verdade, foram as que puxaram esse recuo de 0,85% desse índice de preços ao produtor. Inclusive, Petrópolis tem muitos, inclusive, principalmente na região da Posse, né, do Brejal, a gente já comentou muito aqui isso na TV de modo geral, principalmente em relação ao setor agrícola, né, frutas, verduras, legumes, hortaliças, enfim,
é um ponto muito importante aqui em Petrópolis e que gera aí empregos, principalmente nessa categoria, nessas regiões. A gente já falou sobre Natal Imperial em Petrópolis, fizemos aqui essa crítica em relação, inclusive, ao próprio nome do Natal Imperial, mas em Teresópolis a campanha Natal Solidário começou. Por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, o Natal Solidário vai arrecadar brinquedos que serão distribuídos para as crianças carentes de Teresópolis, lá da cidade. Todas as doações podem ser feitas pela população até o dia 22 de dezembro. Marque a data, viu? Os brinquedos podem ser novos ou usados, mas, lógico, que estejam em boas condições para serem usados pelas crianças no dia a dia. As doações podem ser vão ser entregues na comunidade, do município no dia 23, com os locais ainda sobre definição dos responsáveis pela ação. A sede do município, para você que quiser participar e entregar algum brinquedo, fica na rua Júlio Rosa, número 342, Tijuca. O horário de atendimento é de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Então você que quiser participar, doar algum brinquedo, você adolescente, que também tem algum brinquedo ali que você não utiliza mais, faça uma doação, faça uma criança feliz, o Natal está chegando, até o dia 22 então, para você, morador de Teresópolis, que quiser participar do Natal Solidário, pode ir na sede do SAMU, deixar lá o brinquedo, ou quiser comprar algum brinquedo novo e deixar lá, serão sempre bem-vindos. Campanha bem bacana que está sendo realizada. A gente faz um rápido intervalo, volto daqui a pouco, tem mais informação para trazer, inclusive aqui, e para você, inclusive, que tem débitos com a Enel, o prazo foi prorrogado, viu? Mas isso no próximo bloco, a gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente falou no último bloco sobre economia e a gente ainda vai continuar nesse tema, porque apesar da Copa do Mundo e do período de Natal que chegam, o índice de confiança do comércio e dos serviços recuou no mês de novembro. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. Os índices de confiança do comércio, ICOM, e de serviços, ICS, apresentaram queda em novembro na comparação com outubro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o ICOM recuou 10,8 pontos e chegou a 87,2 pontos em uma escala que vai de 0 a 200. O menor patamar desde abril deste ano, em que o índice chegou a 85,9 pontos. A queda da confiança atingiu empresários dos 6 segmentos do comércio pesquisados pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de situação
situação atual, que mede a confiança no presente, perdeu 12,6 pontos e caiu para 89,7 pontos. O índice de expectativas, que mede a percepção sobre o futuro, recuou 8,6 pontos e atingiu 85,2 pontos. Em relação aos serviços, ocorreu uma queda mais moderada que o ICOM na passagem de outubro para novembro, menos 5,4 pontos. Com o resultado, o ICS chegou a 93,7 pontos, menor nível desde março deste ano, com 92,2 pontos. A queda foi influenciada pela piora das avaliações das empresas sobre a situação corrente e principalmente das expectativas nos próximos meses. O índice de situação atual caiu 3,1 pontos e foi para 96,9, enquanto o índice de expectativas cedeu 7,5 pontos, ficando em 90,7 pontos, menor nível desde abril de 2001, quando o registrado era de 88,7 pontos. Para a gente ver, né, como que é curioso essa questão, principalmente agora, né, a Copa do Mundo, diversos artigos esportivos sendo vendidos, fora enfeites, né, blusas, chapéu, bandeiras, e lógico, Natal também, fim de ano chegando, é presente para a criançada, presente para a esposa, para o marido, e claro que de alguma forma esses índices aí são feitos os estudos, mas apontam então essa queda aí em relação ao comércio e principalmente também ao setor de serviços. Essa queda, inclusive, ela é por conta principalmente do setor político, que mesmo passadas as eleições ainda vive ali um momento ativo, vamos dizer assim, por conta aí da transição de governo, sobre, né, as ações para ano que vem, enfim, tudo isso é o que a gente tem estudado e de fato acaba impactando e muito aí nesses setores. Uma outra notícia importante em relação a Petrópolis, que a gente comenta aí até sobre esse comércio também, que ontem, segunda-feira, a Defesa Civil lançou um protocolo para os comerciários da cidade durante as chuvas. Esse protocolo ele tem o objetivo, né, de orientar então os comerciantes de que maneira adotar ações, quais maneiras devem agir, de que maneiras devem agir durante chuvas. Inclusive, a gente sabe, verão chega no dia 21 de dezembro, a preocupação enorme com a cidade em relação a essas ações. E aí foi feita essa reunião, então, essa ação nessa última segunda-feira. Inclusive, esse protocolo faz parte do plano de contingência da cidade para 2023, que tem o objetivo aí de se tornar uma cidade mais resiliente. Como a gente comentou aqui sobre a questão relacionada à chuva, lógico que é muito preocupante, que a gente deve adotar essas medidas aí o quanto antes, se preparar o quanto antes e, de fato, entender que, infelizmente, vivemos em uma cidade em que a sua característica de relevo possibilita deslizamentos. Então, é necessário, de fato, que a população tenha um treinamento adequado, que a Defesa Civil possa, de alguma forma, fornecer esse serviço para a população, junto com a Secretaria de Obras, aí para realizar as ações, as intervenções nas localidades com maiores riscos, na contenção de encostas, na criação de cortinas atirantadas também para os muros, na desobstrução aí dos rios em relação à Condep, ao INEA, que a gente já conversou aqui também, enfim. Mas vamos mudar de notícia, vamos falar sobre um outro tema, porque uma outra informação importante para você que nos acompanha é o seguinte: a Enel Distribuição Rio prorrogou até o dia 31 de dezembro a campanha de negociação de dívidas com condições especiais para os seus clientes, com um novo prazo. Esses consumidores poderão negociar suas dívidas com parcelamentos que podem chegar até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. O objetivo da ação é facilitar o pagamento de contas atrasadas, evitando a suspensão do fornecimento de energia, e aí eles vão flexibilizar essa negociação dos débitos com os clientes nesse fim de ano. Até porque a gente sabe que muitos consumidores perdem a renda, perdem o emprego, enfim, e precisam desse apoio. Inclusive, quais são as condições de pagamento? Vamos trazer aqui então para você que está nos acompanhando. As faturas vencidas há mais de 61 dias podem ser parceladas em até 12 vezes, com uma entrada, e você parcela 11 vezes, sem juros, tá? Quem preferir pode negociar em até 21 vezes no cartão de crédito, também sem juros.
Já aqueles com faturas atrasadas há mais de 180 dias podem parcelar em até 6 vezes, uma entrada mais 5 parcelas ali fixas, com descontos de até 30% sobre o débito total, isso após a utilização de IPCA e os juros, ok? Importante reforçar que os clientes que já possuem algum parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para as novas negociações. Além disso, essas negociações podem ser realizadas por meio das lojas de atendimento, ou seja, presencialmente, pelo aplicativo da Enel ou também pela central de relacionamento. Comentamos sobre chuvas, a gente traz uma outra notícia importante, porque a Defesa Estadual, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizaram um simulado de desocupação de comunidades. A ação ocorreu em diversos locais da região metropolitana. O Major Fábio Contreiras comentou sobre essa ação e a gente acompanha agora. A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro coordenou um grande exercício de desocupação de 30 comunidades em todo o Estado do Rio de Janeiro, incluindo o teste de sirenes. Participaram dessa atividade 800 pessoas, incluindo profissionais da Defesa Civil, bombeiros militares e voluntários das próprias comunidades, além da mobilização de mais de 14 mil moradores que moram nessas áreas vulneráveis. O simulado é muito importante, porque desta maneira a gente consegue treinar as agências municipais e também a própria população que mora nessas áreas vulneráveis. Durante a desocupação, onde a gente simula uma situação de chuva intensa, onde tem risco de inundação e também de deslizamento de terra, as pessoas são orientadas a abandonar suas residências e a se dirigir para um ponto de encontro, um ponto de apoio mais seguro. A preparação para as chuvas acontece durante todo o ano. Os simulados fazem parte do plano de contingências do Estado e alinham estrategicamente diversos órgãos e secretarias. A atividade é muito importante, porque aumenta a percepção de risco da população e desenvolve a cultura de prevenção e de enfrentamento a emergências. Exatamente, é o que a gente comentou aqui há pouco tempo sobre aquela questão das ações em Petrópolis em relação ao comércio. Inclusive, Petrópolis recebeu essa ação que foi feita aí pela Defesa Civil do Estado e também pelo Corpo de Bombeiros, esse treinamento, esse simulado. É, de fato, entender o local que você vive, os riscos que aquele local tem e, de alguma forma, realizar ações, iniciativas no combate aí, principalmente à perda de vidas, né? A gente sabe que, às vezes, é muito complicado deixar um imóvel, deixar a sua história ali, mas a gente lembra que, né, o maior valor que nós temos é a nossa vida. Então, você que está em casa aí, procure sempre se aprimorar de alguma forma, fique atento aí aos alertas da Defesa Civil, participe de ações como essa sempre que possível, seja um petropolitano ou você que nos acompanha pelos outros municípios, ativo nessas questões. A gente sabe que Nova Friburgo e Teresópolis também sofreram muito em 2011 com a questão das tragédias, e é claro que isso traz um marco muito grande para a gente. E a gente nota o quanto que as cidades ainda são vulneráveis a esses novos períodos de chuva, cada vez mais fortes, cada vez mais concentrados. Então é necessário, de fato, que a iniciativa seja feita pelos órgãos e que a população tenha conscientização em relação aos riscos e às comunidades. É importante ter essa integração entre a equipe técnica, né? Nesse caso a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e a população, porque sabe do dia a dia daquela região, se já aconteceu algum deslizamento, se já aconteceu alguma outra tragédia em algum outro ano. Essa relação é fundamental. Importante também ressaltar os locais que alagam, que não alagam, quais as melhores rotas de fuga. Tudo isso é feito em parceria da população com os órgãos técnicos. Muito importante ter uma ação como essa e que, de fato, essa preparação da população, essa conscientização seja feita cada vez mais. Ontem a gente conversou com a Denise Tarim aqui, que é promotora do Ministério Público, e ela também comentou sobre isso, esse ponto de a população tem que saber que ela vive num local de risco. É uma tristeza ter que entender isso, de fato, é uma tristeza muito grande, mas é necessário a ponto de sabermos adotar as medidas que devem ser feitas durante um caso de emergência. Vale lembrar que você que está nos acompanhando, que ainda não recebe o SMS da Defesa Civil, pode mandar
um SMS, ou seja, uma mensagem de texto com o seu CEP da sua região para o número 40199. Assim você automaticamente vai receber os alertas da Defesa Civil de Petrópolis. E assim a gente termina o programa de hoje. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia aqui no Correio Petropolitano Debate. Amanhã, quarta-feira, temos um encontro marcado mais uma vez às 1h da tarde, viu? Eu aguardo por você. É claro, a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.